Agora eu quero conversar contigo sobre a escolha de fazer o seu processo sozinho e contratar alguém para fazer isso para você. Quando alguém me pergunta isso, fala assim, Fábio, o que você indica? A minha resposta normalmente é assim, qual é o seu perfil? Porque não existe certo ou errado. Não existe fazer sozinho ou fazer com consultor, isso é melhor ou isso é pior. O que existe são tipos diferentes de pessoas, necessidades diferentes. Então, por exemplo, eu separei aqui o perfil de quem faz sozinho versus o perfil de quem contrata alguém ou que quer contratar alguém. Então, por exemplo, o perfil número 1, que por um acaso é o meu perfil, tá bom? Eu sou uma pessoa centralizadora, ou seja, eu quero ter controle do meu processo. Por quê? E aí eu preciso contextualizá-los. Quando eu comecei no mundo da cidadania italiana, lá em 2005, 2006, eu seguia as comunidades do Orkut. E eu percebi logo de cara que tinha muito picareta se passando por pessoas boas. É muito claro isso nas redes sociais, né? É a famosa história, sempre... Sabe quando você vê aquele sujeito que está 24 horas respondendo dúvidas? Você fala assim, mas por que ele está 24 horas? Como que ele consegue? Às vezes ele não consegue, às vezes ele nem existe. Às vezes são várias pessoas que estão atrás daquele perfil que ficam trabalhando a cada 6 horas, a cada 8 horas, então dá a impressão que ela está sempre online, mas na verdade essa pessoa não existe. Essa pessoa, ou ela está trabalhando para um consultor e recebendo comissão por aquilo, então as informações dela não necessariamente são as melhores, porque ela sempre vai ter aquele viés de querer dizer que não e contar histórias tristes para vender as suas soluções. Então eu percebi isso muito cedo, além do fato de eu sempre ter tido esse perfil de fazedor, de ir lá e fazer as coisas e não contar com outras pessoas para fazer para mim. Então assim, veja, é uma questão de perfil. Tem gente que não tem esse perfil. Então, por exemplo, quando eu pensei na possibilidade de fazer meu processo sozinho, eu já comecei a viajar. Meu Deus, eu vou para Itália. Nossa, mas é um desafio. Como que eu vou para Itália se eu não conheço ninguém na Itália, não conheço a língua italiana? Como que eu vou fazer isso? Aí a minha cabeça funciona assim. Ela não funciona da forma, eu não consigo fazer isso porque eu não sei. A minha cabeça sempre diante de um desafio, o pensamento é, o que é que eu preciso para poder resolver esse problema? Qual é o conhecimento? Eu consigo ter este conhecimento? Eu consigo absorver? Eu consigo aprender sobre isso? Às vezes não. Às vezes eu falo, não, eu até consigo, mas o tempo que vai gastar para eu aprender sobre isso vai ser maior do que se eu pagar alguém para fazer isso para mim. Então tem várias coisas na minha vida que eu prefiro pagar alguém para fazer porque eu não quero fazer, porque para mim não faz sentido. Só que normalmente eu tenho isso como desafio. E aí tem a ver com disponibilidade, organização para poder sentar. Você que está aqui, por exemplo, estudando, você já tem um pouco desse perfil número 1. Você está correndo atrás da informação. Então, pode ser que você tenha os dois. Eu não sei qual é a medida, tá? Eu não sei qual é a porcentagem de perfil 1 e perfil 2 que você tem, mas é fato. Você tem esse perfil aqui de fazer sozinha, porque você está aqui. Você está aqui dispondo do seu tempo para aprender. Ainda que você vá contratar alguém, é importante que você saiba. Por quê? Você precisa cobrar. Porque de repente se você não sabe de nada do processo de cidadania italiana e paga alguém, como você pode ver e acompanhar que está tudo sendo feito de forma correta? Como é que você pode perceber que não estão te passando para trás? E infelizmente nesse mercado, assim como vários outros, tem muita gente ruim, tem muito picareta. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então esse é mais ou menos o perfil de quem é fazedor, de quem faz sozinho e quer fazer sozinho e tem essa coisa de imaginar, meu Deus, eu vou para a Itália, eu vou viver esse sonho, eu vou viver essa experiência, eu não tenho medo, ainda que eu tenha medo, mas eu tenho certeza que isso vai ser algo que vai agregar na minha vida XYZ. O perfil 2 é a pessoa que já tem aquela coisa mais de delegar, de não querer saber de tudo, não querer aprender as coisas e ter alguém para fazer por elas. Então, tem pessoas que têm esse perfil, quando ela se depara com uma situação, a primeira coisa que ela faz, ao invés de pensar como eu resolvo, é procurar alguém para perguntar, fulano, como que funciona isso? Aí a pessoa fala assim, mas você não sabe? Não. Pensa, não quero pensar. Fala aí, responde aí, é mais fácil. É mais fácil você me responder como faz do que eu correr atrás para fazer. Tem pessoas que têm esse perfil. Então, talvez, se você tem esse perfil de sempre
buscar informação por outras pessoas ao invés de correr atrás da própria informação, talvez o seu perfil seja contratar alguém. Tem dinheiro, e aí não é questão de ser rico, mas é uma pessoa que já tem grana o suficiente, porque a gente sabe, né? Se você não tem dinheiro, você vai se virar. Então, quando eu vim para a Itália, eu nem tinha dinheiro para contratar ninguém. Imagina, gastar, na época cobravam 2 mil euros, hoje cobram 5, 6, 7 mil euros. Eu imagino que eu ia ter dinheiro para pagar este valor. Então, para mim não era nenhuma escolha. Eu tinha que fazer sozinho porque era mais barato. Então eu vim de mochila, de mochileiro, eu vim para economizar cada centavo que eu pudesse economizar, porque cada centavo fazia diferença. Então lembra, quem sabe, conhece a minha história, sabe como que foi os perrengues que eu passei aqui. Mesmo assim, apareceu uma brasileira que disse que me ajudar, que no final das contas só me prejudicou em vez de me ajudar, ainda fez eu gastar o dinheiro que eu não tinha. Enfim, vocês já sabem. E, por fim, a pessoa que não tem tempo para aprender, ela não quer perder tempo, ela não quer aprender, ela prefere pagar alguém para fazer isso. Então, esses são os dois perfis de pessoa. Então, com base nisso, você já consegue imaginar qual é o seu perfil. Você vai pagar alguém ou você vai fazer sozinho? Quais são os requisitos? O que você precisa, então, para fazer sozinho? Falo, tá bom, Fábio, eu entendi. Eu tenho o perfil de fazer sozinho. Aprender sobre a parte técnica do processo, você já está aprendendo. Então, assim, ó que beleza. 4 requisitos. Aprender sobre a parte técnica, cuidar dos detalhes do seu processo, porque é você que vai cuidar dos detalhes, é você que vai escolher o comune, é você que vai verificar se esse comune é bom para fazer o processo, é você que está cuidando dos seus documentos, é você que está fazendo tudo. Então você está tendo controle 100% do que vai acontecer com o seu processo, e para mim isso é a grande e a maior vantagem de fazer o processo sozinho. Aprender o básico da língua italiana, e quando eu falo o básico, é saber se comunicar com as pessoas. Tem gente que fala assim, mas eu não falo fluente. Nossa, ninguém fala fluente. Você não precisa falar fluente, você precisa se fazer entender e entender. E felizmente, o que você precisa de conhecimento da língua italiana está acessível para todo mundo, não precisa nem fazer um curso. Eu não fiz curso antes de vir fazer meu processo, consegui fazer meu processo. Nos meus primeiros, 50 clientes, eu mal e mal falava italiano, quando eu comecei a fazer isso profissionalmente em 2008. E eu fui aprendendo com o tempo. E eu nunca tive nenhum problema, nenhuma barreira com a língua italiana. Aprendi italiano aqui com 3 meses, de 3 a 6 meses sozinho. Por quê? Porque não tinha opção. E é óbvio que você só vai aprender de verdade aqui. Você pode fazer o curso que for, você pode ficar anos. Quando você chega aqui é diferente, o impacto é diferente. Então, claro que você precisa ter um mínimo da língua italiana. Como eu disse, você precisa chegar aqui e entender o que as pessoas estão falando. O básico você precisa entender, tá? E importantíssimo entender os costumes e a cultura italiana. É diferente do Brasil. Não há como dizer que nós somos muito parecidos porque nós somos latinos. Não, eu costumo dizer que não existe uma diferença cultural. Existe um abismo cultural entre a sociedade italiana e a sociedade brasileira, tá? Nessas partes aqui eu consigo te ajudar a aprender a parte técnica do processo. Eu já estou te ajudando. Então, aqui no YouTube, através do Sagabook, através do mapa da cidadania italiana, através do blog Minha Saga, ou seja, isso daqui para você não vai ser um problema. Cuidar dos detalhes do seu processo. Fábio, eu queria que eu não sei analisar os meus documentos para ver se eles têm erros e variações que eles precisam ser corrigidos, eu não sei como escolher um bom comune, eu não sei como entrar em contato com esse comune, qual é o tipo de conversa que eu tenho com esse comune, eu não sei. Você tem um exemplo de diálogo, você pode me ajudar? Se eu recebo uma mensagem, acabei de entrar em contato com o comune e olha a resposta, eu não sei o que resolver. É boa essa resposta? É ruim essa resposta? Você consegue sentar comigo e me ajudar a entender isso? Sim, lá na Jornada da Cidadania Italiana eu faço tudo isso. Eu te ajudo inclusive a escrever e-mail. Às vezes as pessoas falam assim, Fábio, e agora? A pessoa me respondeu. Ai meu Deus, ela falou que eu posso sim mandar os documentos para análise, porque eu ensino a mandar os documentos para análise. E agora? Agora calma, respira e tem uma aula lá sobre isso. Se você assistir a aula sobre como conversar com o comune para mandar os seus documentos, como mandar os documentos. Se você está inseguro ou insegura, calma. Escreve assim, tchau, egregio, caro ufficiale. E eu escrevo um e-mail e falo, tá vendo? Nesse e-mail a gente está pedindo isso, manda lá para ela. Assim que responder, você me avisa. Então assim, se você quer alguém contigo lá, como se estivesse atrás de você na Itália, fazendo o seu processo de reconhecimento, ou no Brasil, toda a jornada da preparação dos documentos, jornada da cidadania italiana.com, eu te ajudo.
A parte da língua italiana não tenho como te ajudar ainda. Existe um projeto para a gente ter um curso de italiano, mas isso vai me consumir muito tempo e eu não tenho nesse momento esse tempo todo para me dedicar à língua italiana como eu gostaria, até porque tem muita porcaria por aí, então, enfim. E entender os costumes e a cultura, guia da vida na Itália.com é um outro material que vai abrir a sua mente assim, meu Deus, não acredito que alguém pegou a Itália e dividiu os costumes italianos em capítulos. E cada capítulo dá aquela desmembrada no que? Então tem um capítulo sobre dinheiro aqui na Itália, como abrir conta, como você tem um capítulo saúde, como desde o início até comprar anticoncepcional. Temos a parte de transporte, desde pegar um transporte público, entender as placas, até comprar um veículo e colocar e fazer o seguro dele. Tem um capítulo sobre empreender na Itália, tem um capítulo de educação na Itália, pets na Itália, educação, enfim, tudo isso. Então assim, basicamente eu consigo te ajudar em todas as etapas do seu processo. Então isso não é um problema caso você decida fazer sozinho, tá? Se você escolher efetivamente fazer sozinho ou sozinha, jornada da cidadania italiana.com. Antigamente, eu tinha uma lista de consultores que eu indicava. Então, aqui, esse slide, inclusive, ele tinha duas partes. Fazer sozinho, qual a sua escolha? Fazer sozinho ou fazer com consultor? Se você quer fazer com consultor, entra aqui, eu tinha uma página que eu indicava consultores, mas eu não vou indicar mais nenhum consultor. Até aqueles que eu indicava, muitos deles fizeram besteira. Não trabalhavam do jeito que eu acho que tem que trabalhar, então eu não me sinto hoje confortável para indicar um único consultor aqui na Itália. Porque, principalmente depois da pandemia, eu percebi que a pandemia veio trazer veio mostrar pra gente muita coisa, né? Veio mostrar quem realmente... Porque assim, ó, falar que trabalha de forma correta, falar que é honesto, falar que tá tudo bem, que faz tudo bonitinho, todo mundo fala. É nos momentos de necessidade, é naquele momento de perrengue que você descobre quem é que só fala, que faz tudo bonitinho, que é honesto, que realmente cuida dos clientes, que de repente não tem dinheiro, mas se fez besteira devolve o dinheiro para o cliente, daqueles que só falam. E infelizmente ou felizmente, a pandemia veio mostrar para mim que eu não tenho condições de indicar outras pessoas. Se eu quiser fazer esse trabalho de consultoria, eu volto a fazer. Se não é meu interesse voltar a fazer consultoria presencial, então eu não vou mais indicar ninguém. Então, nesse ponto eu não posso te ajudar. Não adianta você me mandar uma mensagem dizendo: Fábio, eu estou pensando em contratar essa pessoa, ela falou que fez um curso seu, tem um curso de se tornar consultor, o que você acha? Eu não acho nada, eu não indico ninguém, é por sua conta e risco. O que eu posso te dizer é o seguinte: o que depende de mim? É te ensinar como faz o processo e te ajudar e te acompanhar, se você quiser estar comigo lá na Jornada da Cidadania Italiana. Fora isso, por sua conta e risco, eu não tenho como te ajudar, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima aula.